tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. E aqui falamos sobre o TORD11. É um fundo que eu tenho em carteira, um fundo que eu gosto bastante, mas que tem sofrido muito. E aí vamos falar mais especificamente do relatório gerencial. Antes eu vou dar uma passada nos números para se ter uma ideia, porque pode ter muita gente aqui que está querendo já vender, porque está caindo muito, não tem aguentado as quedas. A gente tem um patamar aqui de 9,92, ele caiu mais de 25% em menos de 12 meses, isso é bem expressivo. Por quê? Principalmente porque o dividend yield dele, que era em torno de 1%, tem caído. Está agora batendo o patamar de 0,68, o menor patamar em 12 meses, tá ok? Então você tem aqui uma queda substancial que fez o PVP, que era um pouco mais esticado, agora bateu o patamar de 0,94. Isso é muito bom para aqueles que querem aportar em fundos baratos. Se você for ver aqui o comportamento do topo, aqui ele vem caindo forte e batendo agora nesse patamar aqui dos 10, 9,6. Então é o mesmo patamar que está batendo aqui depois de mais de um ano. Então eu posso encarar isso como uma oportunidade. É claro que quem comprou caro está sofrendo bastante. Você tem aqui que no longo prazo, ele por mais que começou na base 10, de 10 reais, então você tem aí praticamente uma desvalorização pequena, mas você tem em 12 meses 13,23 de dividendo, o que daria muito mais do que a renda fixa. Então, esse é a análise que a gente tem que fazer. E o valor patrimonial, que geralmente a cotação ela segue o valor patrimonial, tem subido ao longo do tempo. Tá bom? Então você tem esse overview. Olhando para um outro site que tem algumas informações também que a gente pode buscar no relatório gerencial, a gente vê aqui que ele tem 34%, ele é bem diversificado nessa parte de CRIs, equity, eu vou explicar mais, fundos e caixa. Então você tem praticamente 33% em cada um desses tipos de investimento. E temos o indicador, o indexador 33,7% no IPCA, 11% no IGPM e 9,4% no CDI. Então você vê que ele é mais atrelado ao IPCA, o que eu acho muito positivo. A gente vê aqui que na base de 12 meses você tem uma desvalorização de 7,2%. Porém, ele está praticamente no 0,0 porque você teve um ganho adicional nos dividendos, tá bom? Então, você está ainda saindo no positivo, é claro que muito pouco. Se você ver aqui a base de cotação, você vê que ele começava a pagar aqui em torno de 16, depois foi para 19, então sempre pagou mais de 10 centavos de dividendos. O menor patamar foi em abril desse ano, 6 centavos, então é bem irregular. E agora ele veio baixando novamente 7 centavos. A cotação ela só caiu nesse período. Então, você vê que o dividend yield ele tem se mantido no patamar até certa forma elevado, mesmo com a queda das cotações, você vê um patamar bem bacana, a não ser nesse último mês, que talvez o mercado tenha exagerado na queda. Mas vamos ver aqui o relatório gerencial, porque talvez aqui explique um pouco essa queda. O mercado, ele, nesse fundo que é mais atrelado a CRI, ele está acostumado com o patamar já de 1%, mal acostumado. Então, quando vem uma queda substancial, no caso 7 centavos com dividend yield de 0,68, você vê aí uma queda na cotação, que no mês passado ele encerrou a 10,24, agora já baixou dos 10. Se você for ver, a liquidez ela tem aumentado, isso é positivo. E aqui você vê, hoje estou falando sobre algumas vendas e compras de CRIs. Também tem um investimento no Serra Verde, que é um fundo imobiliário, e acreditando aí que teve um aumento, um ganho contábil de cerca de 354% da compra até a nova verificação. Se você for ver aqui, a gente vê realmente o que é atrelado. Ele é atrelado principalmente em CRIs, em equity, que na verdade são imóveis resort, imóveis na planta, e você também tem cotas de outros fundos. Basicamente é isso, sendo que o maior é o IPCA e o GPM tem um pouquinho menos de indexação. Então você tem cerca de 64,93 IPCA e 35,07
do IGPM. Então, também já explica essa queda de dividendos, porque o IPCA e o IGPM deu uma arrefecida nesses últimos 12 meses. A gente vindo aqui pelo DRE, nós vemos que ele distribuiu 98% do seu lucro e resultado contábil. Esse 98% na base dos 6 meses. Então, você não tem aí uma gordura muito grande. Então, não se espere que ele vai pagar muito mais de 10 centavos por mês. Então, isso aí já é uma coisa que a gente tem que analisar. Então, a partir do princípio que ele não deva pagar mais de 1% nos próximos meses, o que você acha que vai acontecer com a cotação? Será que vai cair mais? E é isso que você tem que analisar, tá ok? E a gente vendo aqui, já para essa parte que eu acho que uma das mais importantes para a gente entender a tese é a divisão. Realmente temos uma divisão bem equilibrada. E aqui o Copom ponderado médio. Nós vemos que ele paga o IPCA mais 12 e IGPM mais 14. E um pouquinho de CDI e uma taxa que não é aplicável aqui, mas ela tem alguns ativos performados, que são aqueles que estão colocando dinheiro no bolso do cotista, e não performado. Não performado quer dizer que ainda não estão gerando renda. Você vê que a maioria é não performado, ou seja, você tem uma capacidade ociosa de dobrar os dividendos no médio longo prazo. Não quer dizer que todos vão conseguir ser performados, mas você tem uma perspectiva no mínimo positiva dos dividendos. Como diversificação na região, você vê que ele pegando toda a estratégia de costa, da costa aqui do brasileira e já adentrando aqui mais na parte central e norte. Se você for analisar aqui também a parte de subordinação por CRIs, você vê que a maioria é cotas subordinadas. E o que isso quer dizer? Que tem um risco maior. E por isso que ele paga uma taxa muito boa. E isso aqui talvez seja um dos motivos da desconfiança do mercado. Porque quando você tem uma subordinação maior dos CRIs em cotas subordinadas, você tem um risco maior. Já o sênior, que é o menor risco, você só tem 28%. Aqui você vê os CRIs por segmento, tá bom? Que a maioria é corporativo. E aqui o status e a descrição de cada empreendimento que eu deixo para vocês pesquisarem melhor. Então, esse foi o... Aqui você tem também a divisão dos CRIs, tá bom? E aqui as taxas, uma média ponderada, tudo que você possa estabelecer. No duration, a gente vê que o duration dele não é tão grande, então ele tem 2 anos, ponto 8. Então você vê que nesse período de daqui até 3 anos, quase arredondando, você está bem tranquilo na tese, sem muitas alterações no dividendo. No máximo pode aumentar os dividendos, não vai cair muito mais do que isso que está. Então você tem que ver e fazer uma análise se vale a pena nesses dividendos atuais, tendendo sim a subir. Então, você vê que ele deve pagar aí nos próximos 12 meses mais de 10%, então talvez sim seria uma bela de uma oportunidade de você estar encarteirando no patamar de preço atual. Lembro a vocês que nós devemos comprar ações de canhão e também vender ações de violino. Isso que nós aprendemos com Warren Buffett. Então essa foi a pequena discussão aí sobre o TORD 11. Comenta aqui se você gostou e se você também não é inscrito, já aproveita e peço para inscrever, também dê o seu like para fortalecer esse vídeo e até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção.